Então, a primeira coisa que eu gostava de dizer hoje é que estas sessões têm uma certa unidade, como eu vos disse. Nós vamos seguir o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo é este livro grande, assim, agora vê-se tudo ao contrário, as letras, grande, tem imensas páginas. Depois existe um compêndio que é um pouco mais pequeno, tem menos pontos, como eu vos disse, como dizia na mensagem, e ainda existe o UCAT. Mas eu vou servir-me sobretudo do compêndio do Catecismo para dar estas sessões. As sessões não têm que ser divertidas, por assim dizer, como ir à missa não tem que ser divertido. A missa, nós vamos à missa para estar unidos a Deus, para rezar, para receber o seu corpo, agora não, assistimos à Santa Missa. Eu vou procurar torná-las empáticas, vamos ver como é que vai correr. Rezem por mim, também não estava à espera de tanta gente, estão para aí, agora estão 68, mas eu acho que viram mais, portanto vou começar a ficar nervoso. Não. E depois... já sei que alguns têm o problema da segunda parte, quando começarem as aulas, será que tem horário ou não para as aulas? Já me disseram alguns. Portanto, agora temos sábado, terça, quinta e sábado, vocês não têm aulas da Semana Santa, vamos manter estas. Depois, se vir que é confuso, vocês mandam uma mensagem e talvez podemos ter um horário ao final da tarde, quando já acabaram as aulas, eu posso adaptar-me, está bem? Mas agora vamos começar assim, nesta primeira semana, são 10 sessões. Depois, vamos oferecer o sacrifício a Jesus, neste tempo que é a Semana Santa. Eu tenho ali atrás uma cruz, como vocês veem. Oferecer o sacrifício, de acompanhá-lo bem na Semana Santa. Acompanhar bem Jesus na Semana Santa. Acompanhar também quando não apetece. Às vezes nas sessões, uma sessão tem graça, 2 sessões, isto já custa um bocadinho mais, já pode custar um pouco mais, porque às vezes são mais maçudas, há sessões mais bonitas, outras menos bonitas, tanto faz. Mas é importante a unidade de São Pedro, São Pedro diz no Novo Testamento, umas palavras muito bonitas, que é preciso darmos razões da nossa esperança. Ou seja, nós temos que dizer às outras pessoas porque é que acreditamos, porque é que somos. Vocês são todos universitários e universitárias, e já estudaram imensas horas de medicina, de engenharia, de direito, o que quer que seja, dedicaram imensas horas a estudar, a trabalhar, e se calhar a catequese que têm é aquela que corresponde à 4ª classe, ao 6º ano, sabem pouquíssimo e não conseguem explicar perante um amigo vosso porque é que vão à missa, porque é que se devem confessar, porque é que a Igreja defende isto ou aquilo. Para nós aprofundarmos, temos que aprofundar a nossa fé. Diz, muitas vezes, o Papa tem-no dito, os outros Papas também diziam, que a ignorância é o maior inimigo da fé católica, não o coronavírus. É a ignorância, é nós não sabermos. E pior ainda, como dizia um filósofo também, não é a ignorância, mas é a ignorância da ignorância que mata o conhecimento. É a ignorância da ignorância. Nem sequer sabemos que não sabemos. E depois discutimos tudo. E por causa na igreja, e nós não nos atrevemos a falar, se calhar, de virologia, a propósito dos vírus, não sabemos, mas toda a gente num café se atreve a falar da nossa fé, da fé católica, com uma ousadia que às vezes não tem muito sentido, porque não sabem o suficiente. E eu vou tentar, nestas sessões, dar-vos uma panorâmica geral, uma visão geral da nossa fé. Devo dizer que cada uma das sessões pode corresponder a mais de uma cadeira que eu tive, uma semestral ou anual, durante o meu curso de Teologia. Portanto, que não explicou tudo, que eu não consegui, não se preocupe. Dou uma pincelada e depois também, pessoalmente, posso explicar. E quando esta coisa do coronavírus acabar, que espero que acabe quanto antes, nós podemos ter umas sessões e eu posso vos ajudar também particularmente. Portanto, vamos então começar. Eu sugeria que vocês estivessem atentos, desligassem os telemóveis também, que acho que é uma coisa importante, desligar os telemóveis, caso estejam a ver isto através dos telemóveis. Aquilo que nos distrai, também vamos oferecer a Jesus esta oportunidade que temos boa de crescermos na nossa fé. Bem, podem ter ligado os telemóveis daqui, como é evidente. Agora os outros, das mensagens, do WhatsApp, isso sugeria que desligassem. E eu ia começar fazendo uma pergunta, que também, o que é que nós, perante tudo isto até que está a acontecer, o que é que fazia Deus? Deus é, por definição, eterno, existe desde sempre. O que é que fazia Deus antes de criar o mundo? Padre, o que é que Deus fazia antes de criar o mundo? Perguntava uma vez ao Santo Padre, o Papa Francisco. E o Papa dizia, antes de criar o mundo, e nós sabemos pela fé, Deus amava, porque Deus é amor. Nós até há uma encíclica, Deus caritas est, Deus é amor. Deus é amor em si mesmo. Deus é um mistério de amor das 3 pessoas divinas, como eu vos vou explicar mais à frente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um amor tão grande
que se dá um amor a nós próprios, chama-se um amor narcisista, quando eu me amo muito a mim próprio. Algum problema? O tal Francisco a dizer para me ligar. Algum problema? Sim, Padre Miguel. O Padre Miguel Ouve-se? consegue desligar os microfones. Consegue-me ouvir, Padre Miguel? Consegue-me ouvir? Estão a ouvir? Ouvem? Estamos a ouvir, o problema Então, é que Francisco, deixa de estamos a mandar ouvir. mensagens, se faz favor. Já falar, está bem? Francisco Lopes Xavier. Não O problema é que estamos a ouvir os áudios das outras pessoas então, e não o estamos que é que a fazia conseguir. Deus antes de criar o mundo? Deus amava, mas nós também podíamos dizer, nós se nos amamos a nós próprios, é um amor egoísta. E Deus não é egoísta, como é evidente, é amor, tinha que sair de si mesmo, um amor transbordante, que amou para fora de si, e por isso quis criar o mundo. E tudo aquilo que criou para toda a maravilha deste mundo, do universo, quando nós às vezes não temos tempo para desliguem todos os microfones, se faz favor. Já desligaram? Eu vou desligar. Os vossos microfones. Estão a mandar mensagens. Ok, está tudo desligado. Tudo desligado. Estão a ouvir bem? Ouve-se bem? A Lúcia tem de desligar. O Padre Miguel tem a opção de desligar todos. A Lúcia, Como é o sei lá, anfitrião, como é o que está a Padre Miguel Lúcia? tem a opção de desligar todos. Eu não sei desligar. Pronto, não se preocupem. Ouve-se bem ou não? Façam um sinal se ouve bem. Sim? Ok. Então vá. Isto é o possível. É o possível que eu vi. Ou seja, isto não é o melhor. Então vá. Deus amava, como eu dizia antes, Deus é amor e Deus, nesse seu amor, quis criar o homem. Quis criar outras pessoas também que o amassem e todo o universo, tudo aquilo que existe, é para o homem. No primeiro ponto do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, pergunta-se assim, qual é, assim, que Deus criou o homem, então qual é o desígnio de Deus acerca do homem? Aliás, isto eu também sugeria, se vocês quisessem, se alguém tiver em casa o compêndio do Catecismo, ou também tem na internet, que eu vou mandar nos pontos correspondentes a cada sessão, podem imprimir uma folha ao lado e podem estar a seguir por aí. Agora não, se não tiverem, escusam de fazer para a próxima sessão. Qual é o desígnio de Deus acerca do homem? Diz assim, Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou o seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-nos à sua Igreja e tornando-nos filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. O que é que isto quer dizer? Que Deus, como eu vos dizia, criou o homem por pura bondade, criou livremente o homem porque quis criar o homem e chamou e criou para quê? Para que fôssemos felizes na bem-aventurança eterna, ou seja, no céu, que fôssemos para o céu depois de um tempo, cá em baixo, nesta terra, que fôssemos todo. O que acontece é que veio o pecado original, como nós sabemos, o pecado de Adão e Eva, e depois os nossos pecados pessoais também, e Deus, para nos resgatar, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Redentor, como nós agora vivemos nesta Semana Santa, que morreu para os nossos pecados, pelos nossos pecados, para nos salvar. E agora perguntamos, mas nós podemos conhecer a Deus? O primeiro capítulo do compêndio diz logo no primeiro ponto, logo na primeira página, capítulo 1, diz assim, o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de Deus. O que é que isto significa? Significa que nós podemos, através das coisas criadas, conhecer o Criador. Assim como nós, se virmos uma pegada na areia, podemos ir atrás dessa pegada e descobrir quem é que fez as pegadas, quem é que lá esteve, podemos ver que há ali uma pessoa, nós também podemos, pensando, olha, por exemplo, está ali, se nós vemos uma criança, pensamos quem é que será a mãe dela. Nós quando vemos ou escutamos uma voz, sabemos que alguém está a produzir, a emitir este som e vamos à procura daquele que a fez. E nós a olhar para a criação, e muitos filósofos não católicos, até não cristãos, sem a nossa fé, através de um discurso racional, de investigação meramente racional, através da sua cabeça, foram capazes de chegar ao conhecimento de Deus. Não digo ao Deus católico, ao Deus da nossa fé, alguns sim também, mas chegar ao conhecimento que existe um Deus.
Isto porquê? Porque em todos nós, porque somos criados por Deus, Deus meteu dentro de nós, como diz aqui o ponto 2, ao criar o homem à sua imagem, o próprio Deus inscreveu no coração humano o desejo de o ver. Mesmo que muitas vezes tal desejo seja ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a Deus, para que viva e encontre em Deus aquela plenitude de verdade e de felicidade que ele procura sem descanso. Ou seja, todos nós, todas as pessoas têm dentro de si, é impossível abafar, nós podemos abafar pelo pecado, uma vida muito, muito sagrada, mas todos nós temos um desejo de Deus, que ao fim e ao cabo é um desejo de felicidade. Nós todos queremos ser felizes. Uma pessoa que queira ser infeliz é tonta, há alguma coisa que não está bem, como é evidente. Por isso dizia Santo Agostinho, que foi um grande filósofo, um grande teólogo também do século IV, ele dizia: és grande, Senhor, e digno de todo o louvor. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto, não descansa, enquanto não repousar em ti. Todos estamos chamados a Deus, todos temos dentro de nós esse desejo de encontrar a Deus, descobrir a felicidade, e a felicidade é Deus. Não sei se se lembra daquele jovem rico, um jovem que conta São Mateus, São Marcos, São Lucas, que se aproximou a correr de Jesus quando Jesus ia a passar, ajoelhou-se, adorou Jesus, já tinha ouvido falar certamente de Jesus e perguntou-lhe: mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? O que é que eu hei de fazer para ser feliz ao fim e ao cabo? O que é que eu hei de fazer? E Jesus disse-lhe: deixa tudo e segue-me. Todos nós, portanto, a primeira ideia que eu vos queria transmitir hoje, que é: nós somos o homem é capaz de Deus. Todos nós, a partir da criação, podemos conhecer a existência de Deus através de um pensamento meramente filosófico ou racional. Mas, ao mesmo tempo, pelo pecado, porque nós pecamos, temos a inteligência, por assim dizer, como que limitada, nós não conseguimos entender tudo, e não só pelo pecado, porque não somos Deus, não é? Deus o que é que fez? Deus quis mostrar quem é. Nós também podíamos chegar à conclusão, se eu não conhecesse os pais de determinada pessoa, e se aquela pessoa tinha olhos azuis, que era muito alta, que tinha um nariz muito grande, se calhar o pai também é alto, se calhar tem um nariz grande, podemos imaginar como é que é Deus, como é que é o pai dela. Nós também podíamos imaginar como é que é Deus, mas seríamos incapazes de chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro. E isso é o que se chama, isto é um aspecto muito importante que às vezes os padres falam na igreja, nas homilias, e depois as pessoas não entendem, que é a revelação. É uma palavra importante, atenção. Revelação. O que é que isto quer dizer? É tornar patente aquilo que estava velado, aquilo que estava escondido. Velar é escondido, por isso é que até se diz as senhoras, e não só, usa-se um véu para tapar, para esconder. Revelar é mostrar. Aquilo que está escondido, Deus mostrou. Ou seja, essa incapacidade de nós conhecermos a Deus através da nossa razão, Deus mostrou, quem era, revelou. E como é que Deus revelou? Deus revelou ao longo de muitos séculos, revela-se na criação, através do mundo, da pessoa humana, por exemplo, que eu vejo pessoas que são simpáticas, pessoas que são verdadeiras, pessoas que são belas, e esta bondade deve vir de alguém. E às vezes vemos nos santos, por exemplo, esta pessoa é tão boa, e vemos que aquela pessoa é tão boa porque reza tanto, realmente a fonte daquela bondade está em Deus. Então Deus mostra-se através de um santo, por exemplo, Deus mostra-se através da beleza da criação, Deus mostra-se revela-se ao povo de Israel. É o que diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, que nós temos algumas dificuldades para, sem erro, chegar ao conhecimento de Deus, mas Deus, por isso, revelou-se ao homem, mostrou quem era, e nós vamos à Bíblia e vemos, através de vários acontecimentos e de palavras, Deus mostra-se a si mesmo. Por exemplo, então, no Catecismo que vem, quais são as etapas da revelação de Deus? Então, Deus manifestou-se, diz aqui no ponto 7, manifestou-se em primeiro lugar em Adão e Eva, aos nossos primeiros pais, e convidou-os a uma comunhão íntima de felicidade. Convidou-os a uma relação de amizade, que eles depois negaram, mas convidou-os a ser. Depois revelou-se em Noé, na Arca de Noé, lembram-se daquele episódio de Noé, agora tem uma altura boa para ver esses filmes. Depois revelou-se na escolha de um povo, chamado o povo de Israel, escolheu Abraão, disse: sai da tua terra e vai para onde eu te enviar e serás pai de todas as nações da terra, e conduz Abraão conduz um povo
no qual Deus se revela, Deus vai mostrando quem é, Deus vai mostrando a sua lei, vai entregando a sua lei, particularmente em Moisés, depois com quem estabelece uma aliança no Monte Sinai. Revela-se depois também nos profetas. Deus envia uns homens que, como nós, mas Deus concede-lhes um carisma especial, umas qualidades especiais, e através desses homens Deus fala, e são o profeta é aquele que fala em nome de Deus, que anuncia a vontade de Deus. São aqueles que dizem aquilo que há de vir no futuro. Em concreto, os profetas anunciam a vinda do Messias. E isto chama-se, agora este ponto outra vez é importante, que está aqui no ponto, no número 9 do compêndio, que é a etapa plena e definitiva da revelação de Deus. O que é que isto quer dizer? É quando é que Deus mostra realmente quem é? Quando envia o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Diz assim, qual é a etapa plena e definitiva da revelação de Deus? É aquela realizada no seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Sendo o Filho unigênito de Deus feito homem, ele é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Com o envio do Filho e o dom do Espírito Santo, a revelação está finalmente completada, ainda que a fé da Igreja deva recolher todo o seu significado ao longo dos séculos. O que é que isto quer dizer? Com a vinda de Jesus Cristo está completada a revelação. Particularmente, até se diz, com a morte do último dos apóstolos de São João. Aí acabou-se a revelação. Não, mas isso é como que um tesouro que nós recebemos de Deus, em Jesus Cristo. Recebemos um tesouro enorme e é preciso depois abrir esse tesouro e descobrir aqui o que é que lá está dentro. E isso é o que a Igreja, ao longo do tempo, vai fazendo, através dos santos, dos doutores, através dos bispos, dos sacerdotes, dos papas e também daqueles fiéis, de tantos fiéis que, através da sua vida santa, conseguem descobrir coisas novas, mas que não se contradizem dentro daquilo que Deus nos ensinou antes no Antigo Testamento e depois em Jesus Cristo. E depois também há, e aqui explica também, as revelações privadas, por exemplo, em Fátima, a revelação privada em Fátima, mas essas revelações não podem dizer nada contra o que está antes, só vêm completar, ou acentuar, ou sublinhar um aspecto. Por exemplo, em Fátima, Nossa Senhora fala muito da conversão dos pecadores, coisa que está presente em toda a Sagrada Escritura, particularmente no Evangelho, diz que Jesus Cristo, quando veio, começou a ensinar e a apelar à conversão dos pecadores. O que é que Nossa Senhora em Fátima vai fazer? Exatamente vai recordar um aspecto importante da mensagem de Jesus, mas não acrescentou nada mais, disse que era preciso rezar o terço, mas isso já era uma forma de oração, como é evidente. Portanto, primeiro aspecto muito importante, o homem, nós somos, eu vou fazendo sempre umas certas revisões, porque eu sei que não é tão fácil estar a ouvir em diferido ou através destas formas mas somos capazes de Deus, nós podemos chegar a Deus, portanto ninguém venha dizer, Deus está muito escondido, não é possível, tanto que é assim, que há milhares de pessoas, milhões de pessoas que ao longo dos séculos puderam não só conhecer, como amar a Deus Nosso Senhor. Que nós podemos, portanto, chegar a Deus, mas ao mesmo tempo o nosso conhecimento de Deus é sempre imperfeito e por isso Deus Nosso Senhor revela-se, mostra quem é, revela-se. E onde é que está? E agora outro aspecto importante, outra coisa importante que é porquê, no número 11, porquê e como deve ser transmitida a revelação. Jesus Cristo, ao subir aos céus, depois da ressurreição, subiu aos céus e diz assim, disse aos apóstolos, ide e ensinai todos os povos. Disse que era preciso ensinar. São Paulo também diz na carta a Timóteo, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer isto. Deus quer isto. E como é que Deus se revela? Como é que esta mensagem que Deus nos trouxe, nos enviou em Jesus Cristo, isto chama-se a tradição apostólica. A tradição apostólica, este é um aspecto importante, a tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, realizada desde as origens do cristianismo, mediante, e como é que se transmite a mensagem de Cristo? Através da pregação, como eu estou a fazer agora, de anunciar, do testemunho, até mais importante quase, de testemunharmos a nossa fé,
das instituições da Igreja, das paróquias, dos movimentos da Igreja, do culto, ou seja, da confissão, da liturgia da Igreja, dos escritos da Sagrada Escritura. E é o que se faz, fizeram os apóstolos, fazem-nos os bispos depois, e através deles os bispos, a todas as gerações, até ao final do mundo. Entregam aquilo que recebemos de Cristo, aprendemos do Espírito Santo e entregamos aos outros. E por isso, também, como é que se diz, a tradição apostólica, como é que se transmite esta mensagem de Cristo? Transmite-se através de duas maneiras. Isto é importante. Atenção, de vez em quando vou dizendo aquilo que é importante. Através da tradição primeiro, e a Sagrada Escritura. A tradição e a Sagrada Escritura, que são dois aspectos que estão compenetrados, estão ligados um ao outro. A tradição é a forma como foi sendo vivida a fé ao longo dos séculos. É a forma como a Igreja foi interpretando o tesouro transmitido por Cristo. E a Sagrada Escritura é a Bíblia. Diz aqui o ponto 14 do Catecismo. A tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas, estão ligadas, interligadas entre si. Não é o caso, por exemplo, dos protestantes. Para os protestantes, para eles só existe a Sagrada Escritura, só existe a Bíblia. Mais nada. E depois eles dizem que há uma livre interpretação. Eu leio a Bíblia e tiro de lá aquilo que me interessa. Nós não, nós os católicos dizemos que existe a Bíblia, sim senhor, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a tradição é a forma como a Bíblia, como a nossa fé, é posta em prática, é aplicada ao longo dos séculos, interpretada pela Igreja Católica, pelos pastores. Estão intimamente ligadas, portanto, a tradição não diz coisas contrárias à Sagrada Escritura ou à Bíblia, explicam-se mutuamente. Continua este ponto, número 11, com efeito, ambas tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo e provêm da mesma fonte divina, provêm ambas de Deus, constituem um só sagrado depósito da fé, um tesouro, o mesmo tesouro, do qual a Igreja recebe a certeza acerca de todas as coisas reveladas. Aqui diz o tesouro, é engraçado que diz um sagrado depósito, é um tesouro, diz ele. E tesouro porquê? Porque aqui está a salvação. Como eu vos disse no ponto primeiro, nós estamos criados para ser felizes aqui nesta terra e depois para sempre no céu. E o mais importante, mesmo agora pensando nesta crise enorme que estamos a viver, agora esta confusão da pandemia, o mais importante é que nós nos salvemos, é que vamos para o céu. Esta vida na terra, mesmo que demore 30, 40, 80, 100 anos, mais do que isso é uma chatice, hein? Também julgo eu, já estamos todos sem dentes e sem cabelo e meio surdos, é melhor viver. Mas pronto, depois desse tempo nós estamos chamados à eternidade. Estamos chamados à eternidade. Essa vida, essa salvação que não tem fim. Isso é o mais importante. E para isso precisamos ter fé, para nos salvarmos. E depois pergunta aqui, e quem é confiado o depósito da fé? O depósito da fé, ou seja, este tesouro da fé, é confiado pelos apóstolos a toda a Igreja. Todo o povo de Deus, mediante o sentido sobrenatural da fé, conduzido pelo Espírito Santo e guiado pelo magistério da Igreja, acolhe essa revelação divina, compreendendo-a cada vez mais e depois aplicando-a à vida. Isto também é muito importante, porque a fé católica é para ser vivida. É para ser vivida, não é para estar aqui num saco e depois temos que a viver e assim transmitimos a fé. E quem é que compete interpretar autenticamente, este é outro ponto, quem é que compete interpretar autenticamente o depósito da fé? O tesouro da fé. Que às vezes dizem, às vezes nós falamos nas vossas reuniões, às vezes nas equipas de Nossa Senhora, etc. Eu cá tenho a minha fé. Cá tenho a minha fé. Eu acredito, mas aquele ponto, mais ou menos, eu cá tenho a minha fé. E isso não é válido, não é válido na fé católica. Nós temos que tomar a fé no seu todo. E não podemos interpretar sequer à nossa maneira. Não devemos fazê-lo, devemos ter a humildade de pedir a Deus ajuda para aceitar aquilo que Deus nos entregou e nos entrega através dos pastores, ou seja, do Papa e dos bispos unidos ao Papa. Por isso diz no ponto 16, a interpretação autêntica do depósito da fé compete exclusivamente ao magistério vivo da Igreja, isto é, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa, portanto, e aos bispos em comunhão com ele. Ao magistério, que no serviço da palavra de Deus goza do carisma certo da verdade, que não se engana, compete ainda definir dogmas
que são formulações das verdades contidas na revelação divina. Tal autoridade estende-se também às verdades necessariamente conexas com a revelação. Este é um ponto mais difícil, não posso agora explicar tudo, mas é o Papa, é os bispos unidos que definem e que dizem o que é que pertence à nossa fé. E existe uma grande relação, portanto, entre a Bíblia, ou a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Está tudo ligado. A Bíblia é a palavra de Deus, a tradição é a forma como a palavra de Deus foi sendo vivida e se vive, e o magistério que diz, atenção, o caminho é por ali. Se nós começássemos a dizer, por exemplo, que Nossa Senhora, afinal, ou que o São José era pai de Jesus. Tinha que vir o Papa e dizer, não, São José é pai de Jesus. Não, o pai de Jesus não é São José. São José é o pai, diz pai putativo, ou pai adotivo de Jesus. Porquê? Porque Nossa Senhora a Nossa Senhora, no seio puríssimo, Nossa Senhora encarnou o Espírito Santo, encarnou Jesus Cristo por virtude, por força do Espírito Santo. Portanto, é Deus, foi Deus que é o pai, por assim, Deus Pai, não é São José. São José é o pai adotivo, por exemplo. Isto é um exemplo. E depois aqui a partir do ponto 18, que fala da Sagrada Escritura. E diz porque é que a Sagrada Escritura ensina a verdade. Porquê? Porque Deus é o autor da Sagrada Escritura. É verdade que Deus se serviu de autores humanos, por exemplo, do Evangelho segundo São João, segundo São Marcos, ou Moisés, que escreveu o Pentateuco, segundo se pensa, ou do profeta Isaías, etc. É verdade, mas aquelas pessoas que escreveram esses livros da Bíblia, escreveram-nos inspirados pelo Espírito Santo. Diz aqui, Deus é o autor da Sagrada Escritura, por isso ela é dita inspirada e ensina sem erro aquelas verdades que são necessárias para a nossa salvação. Aqui está outra vez esta palavra muito importante. Salvação. Nós temos de ser salvos. Estamos aqui chamados à salvação. Com efeito, o Espírito Santo inspirou os autores humanos, os quais escreveram aquilo que Deus nos quis ensinar. No entanto, este aspecto também é importante, a fé cristã não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus, que não é uma palavra escrita e muda, mas o verbo é encarnado e vivo. Ou seja, uma religião do livro, algumas são religiões do livro, está fixa ali, está tudo escrito. Os muçulmanos, por exemplo, a religião do livro, está tudo ali no Corão. Aqui não, na nossa fé não. Está no livro, é verdade, mas interpretada e viva na fé da Igreja. E por isso, quando nós lemos a Sagrada Escritura, e esta altura pode ser uma altura boa para lermos a Sagrada Escritura, em concreto o Novo Testamento, em concreto mais ainda a parte da paixão, é preciso termos atenção, como diz aqui, ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Não podemos ler, porque havia muitas guerras no Antigo Testamento e faziam... Não, mas lê isso à luz do mandamento do amor, da lei nova de Deus. Depois é preciso ler a Sagrada Escritura, ler a Bíblia, na tradição viva da Igreja, como a tradição o interpretou, e com respeito, diz aqui, pela analogia da fé, isto é, da coesão entre si das verdades da fé. Na Sagrada Escritura, quantos livros têm a Sagrada Escritura? A Bíblia. Se calhar vocês nunca leram a Bíblia. Não faz mal. Muitas pessoas não leram a Bíblia. Eu sugiro, há uma obrigação que temos que ler. O Novo Testamento, ou os Evangelhos, é preciso ler, está bem? E tem agora um bom tempo para ler. A Bíblia, até porque alguns livros da Bíblia são difíceis. Tem 46 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São 73 livros no seu conjunto. São muitos livros. 46 mais 27. Ao longo das missas, nós vamos sempre ouvindo algumas leituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, as mais importantes. Portanto, mesmo que não tenhamos lido a Bíblia no seu conjunto, vamos ouvindo, alguma coisa nos é familiar. E claro, evidentemente, o Antigo Testamento é muito importante porque prepara o Novo Testamento. Já agora, testamento significa aliança. Aliança é uma aliança que Deus faz com os homens. O Novo Testamento é mais importante porque é a vida de Jesus. E Jesus é Deus. Ali estão os 4 evangelhos. Aqui temos que saber os evangelhos que são de Mateus, Marcos, Lucas e São João. Ali é o principal testemunho da vida de Jesus, que é Deus, essa revelação do Pai, porque nós não conhecemos a Deus, é verdade, mas nós conhecemos a Deus em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, é homem e é Deus. O Antigo Testamento prepara o Novo Testamento, o Novo dá cumprimento ao Antigo, os dois iluminam-se mutuamente. E é fundamental o conhecimento da Escritura.
pelo menos no Novo Testamento. É para os seus filhos, para os filhos de Deus, para os cristãos, aquilo que dá a firmeza da fé, que dá alimento e é fonte da vida espiritual. Como diz o Salmo 119, diz, ela, ou seja, a Bíblia, a Sagrada Escritura, é a lâmpada para os meus passos, luz do meu caminho. Às vezes é bonito, não sei se vocês já fizeram esta experiência, façam experiências um dia tão tristes, um dia estão alegres, um dia não sabem o que é que vão fazer, abram o Novo Testamento, os Evangelhos ao calhas, e leiam um versículo, tem 2 ou 3 pontos. Estou convencido que através do Espírito Santo que ali está a resposta para muitas das vossas inquietações, das vossas alegrias. Ponto 3. Vamos avançando, porque eu disse que eram 40 minutos e já me estou a atrasar, mas não faz mal, eu vou ser pontual. Deus, eu comecei por dizer que nós somos capazes de Deus, podemos chegar a Deus, conhecer a Deus, mas porque às vezes nos enganamos, Deus revela-se, mostra quem é, diz quem é, através da revelação. E qual é a resposta? Como é que responde o homem ao Deus que se revela? Diz aqui no ponto 25, sustentado pela graça divina, ou seja, ajudado por Deus, o homem responde a Deus com a obediência da fé, que consiste em confiar-se completamente a Deus e acolher a sua verdade enquanto garantida por Ele, que é a própria verdade. Deus diz quem é, sou eu, diz assim, e nós dizemos, eu acredito. Isto é a fé. A fé é uma resposta a Deus. É um dom de Deus, sem dúvida, é Deus que nos quer dar esse dom, porque é nosso Pai, Deus dá-nos esse dom, quer dar-nos esse dom, mas é uma resposta. Eu creio livremente, eu não sou obrigado a crer. E na Sagrada Escritura há 2 testemunhos principais da fé, como vem aqui. O primeiro é Abraão, nós dizemos às vezes Abraão, nosso pai na fé, que acreditou em Deus, tanto que é assim que Deus pediu-lhe o sacrifício do próprio filho, de Isaac, e ele preparava-se para matar o próprio filho, e apareceu um anjo do céu que lhe disse, não faças isso. Estava disposto a isso, e foi aquele que conduziu o povo de Israel. E depois, o outro grande testemunho da nossa fé é, como é evidente, Nossa Senhora. Ela, quando aparece o anjo, o arcanjo, diz, fiat mi secundum verbum tuum, faças em mim, segundo a tua palavra. E, portanto, fé significa acreditar em Deus, significa aderir ao próprio Deus, significa confiança. Por exemplo, agora nestes dias, não sei se vocês certamente ouviram, é obrigatório, aquela oração tão bonita do Papa Francisco, no dia 27, na Praça de São Pedro, acreditar em Deus. Jesus Cristo, como diz aos apóstolos, porque não acreditais, homens de pouca fé. Mas é confiar, acreditar não é só acreditar que Jesus existe, é acreditar e confiar em Deus, Às vezes não confiamos, às vezes custa-nos confiar em Deus Nosso Senhor. Agora também, nós às vezes na nossa oração temos, Jesus, não entendo nada disto, o que é que se está a passar com esta coisa do coronavírus, mas eu confio em Ti, eu acredito em Ti. Há de vir bem, há de vir muito bem daqui. Não sabemos, não entendemos, dá-me forças também para aguentar isto. Fé é um dom gratuito. O que é que significa? Diz aqui o catecismo, é aderir a Deus. E quais são as características da fé? Também é um aspecto importante. O que é que significa acreditar e quais são as características da fé? A fé, diz, é um dom gratuito de Deus. Que Deus quer dar, portanto. Dom de Deus. É um dom que Deus nos dá. Acessível a quantos pedem humildemente. Eu acho que é uma coisa muito bonita. Os apóstolos também, houve uma altura que Jesus Cristo faz um milagre, eles não entendem muito bem, e diz, Jesus, aumenta-nos a fé. Eu acho que vocês têm que pedir, e eu também, eu sempre que faço a consagração, ainda hoje de manhã, na missa, rezei para vocês, por cada um dos que estava aqui neste dia, neste curso, ao levantar a hóstia, dizia, Jesus, aumenta-me a fé, a esperança e a caridade. Nós temos que pedir, Jesus, aumenta-me a fé, todos os dias. Jesus, aumenta-me a fé, a esperança e a caridade, mas pedir fé a Deus, é um dom de Deus. Depois diz o catecismo, é uma virtude sobrenatural necessária para a salvação. Temos que ter fé, acreditar, para nos salvarmos. O ato da fé é um ato humano. Isto é um ato, ou seja, um ato da inteligência do homem, que sob a decisão da vontade, movida por Deus, dá livremente o seu assentimento à verdade divina. Deus ajuda-me, é verdade, mas eu tenho que acreditar, tenho que crer, tenho que entender as coisas, depois dizer, eu quero, eu acredito. E nós podemos agradecer hoje também a fé que recebemos dos nossos pais. Provavelmente nós todos não nos custou assim tanto acreditar, porque recebemos-la dos nossos pais, de alguma pessoa boa que nos ajudou, mas através deles chegarmos à fé. Mas agora temos que
temos, como é evidente, temos que forçar, temos que aumentar a nossa fé, porque a nossa fé não pode ser a mesma fé de uma criança de 7 anos. Sobretudo temos que ter uma fé mais esclarecida. Além disso, continua o catecismo, a fé é certa, porque fundada sobre a palavra de Deus. Tão certa, se calhar como eu estar aqui, você estar aqui, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e que Nossa Senhora é a sua mãe e que o Papa é o representante de Jesus na Terra. Temos que ter esta fé em Deus, a fé grande em Deus. É certa, depois diz aqui também, é operante por meio da caridade, ou seja, mostra-me a tua fé. Na carta de São Tiago diz assim, mostra-me as tuas obras e pelas tuas obras eu te direi a fé que tens. Se nós não temos obras de fé, não podemos dizer tenho fé. Eu tenho fé, eu acredito, eu leio a Bíblia, dizemos, vou à missa, mas depois trato mal os pais, depois sou um egoísta de primeira, depois sou impuro, depois isto ou aquilo, e não me esforço, sobretudo se não me esforço. Somos pecadores todos, não é? Mas não me esforço. Então a nossa fé sem obras é uma fé muito pequenina. É uma fé também, continua o catecismo, em contínuo crescimento. Deve crescer, deve aprender cada vez mais e depois é uma fé que nos faz saborear de antemão a alegria celeste. O que é que isto quer dizer? Nós, pouco a pouco, uma pessoa com fé, já, por assim dizer, já experimenta, de certa forma, essa maravilha que é depois vivermos para sempre com Deus Nosso Senhor no céu. Já aqui nesta terra podemos estar perto de Deus Nosso Senhor. Depois, no ponto 30, diz assim, há um aspecto também importante, que a fé é um dom de Deus também, mas depois é um ato pessoal, eu acredito, a Teresa acredita, a Joana acredita, o António acredita, mas é, ao mesmo tempo, um ato eclesial. Por isso nós dizemos, nós cremos, a Igreja crê, a Igreja acredita, porque, de facto, é a Igreja que crê. Deste modo, ela, com a graça do Espírito Santo, precede, gera, alimenta a fé do indivíduo. Por isso nós dizemos que a Igreja é mãe e mestra, é professora, por assim dizer, é quem nos ensina. Havia um santo que dizia assim, São Cipriano, dizia assim, não pode ter a Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Que Deus é o meu pai, Deus... mas a Igreja é mãe. A Igreja é mãe. Temos que amar a Igreja. Temos que amar a Igreja sabendo que há pecado na Igreja, temos que pedir perdão pelos pecadores, temos que pedir a Deus que nunca mais existam escândalos como aqueles que aconteceram nos últimos anos, que as pessoas se convertam, que sejam santas, a começar por nós próprios, mas temos que ter a Igreja como mãe. E por isso nós somos batizados na Igreja. Eu não me batizo a mim próprio. Eu não me digo, eu me batizo. Eu hoje à tarde vou fazer um batizado, por acaso, de um quinto filho, uma família. Vou à casa dessa família, com máscara. Não sei se vou com máscara, eu vou batizar uma criança. Mas eu não batizo na minha fé, nem na fé dos pais. Batizo na fé da Igreja. Na fé da Igreja. E por isso é que é tão importante as fórmulas de fé na Igreja. Quando nós vamos à Igreja, o credo, que rezamos ao domingo. Creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Porque nós ali todos juntos, em conjunto, exprimimos, assimilamos, celebramos, partilhamos juntamente com os outros as verdades da fé. Até é bonito, eu agora, se começasse a dizer, vocês experimentarem rezar o credo sozinhas, não vão conseguir, e sozinhos, não conseguem, vão se enganar. Pode ser, talvez um ou outro consiga. E eu também não. Mas se rezarmos todos juntos, se eu metesse os alfadantes, rezássemos todos juntos, sem papel, chegávamos ao fim. É engraçado, é assim, porque é uma fé da Igreja, não é a minha fé, é a fé da Igreja. E por isso, os símbolos da fé, o símbolo da fé, o credo, chama-se o credo dos apóstolos, o símbolo também se chama o credo que nós rezamos na missa de domingo, é o símbolo niceno-constantinopolitano. Grande frase, está no ponto 35. O que isto quer dizer? É fruto dos 2 primeiros concílios, das 2 primeiras reuniões de bispos unidos ao Papa, que foram, por exemplo, no primeiro concílio de Niceia, havia alguns que diziam que Deus é Pai, Jesus Cristo não tem a mesma substância do Pai. É mais ou menos Deus, mas é um ser intermédio entre Deus e os homens. E o concílio de Niceia vai dizer, não, Jesus Cristo é Deus, definiu, Jesus Cristo é Deus. E por isso nós dizemos que creem só Deus e lá está, Jesus Cristo é Deus. E depois no concílio de Constantinopla também se dizia que o Espírito Santo não era bem Deus. E o concílio vai dizer que é Deus. E este símbolo, o credo que nós rezamos na missa já vem do século IV. E chama-se o símbolo niceno-constantinopolitano. É um nome muito difícil. Pronto. A fé que nós professamos. E qual é, e vou acabar agora, com o mistério principal, central da nossa fé. O mistério central da nossa fé
é o mistério da Santíssima Trindade. Que Deus é Pai, que Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Por isso nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É sempre assim que nós começamos a rezar. E nós podemos conhecer este mistério pela razão humana? Não, impossível, não dá. Por isso também dizemos que é um mistério. É inacessível à razão humana, sozinha, e mesmo à fé de Israel, mas nós conhecemos-a porque Deus nos, como mais uma vez diz, revelou. Deus disse-nos que tinha. Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um só, hei de enviar o Espírito Santo. Foi Deus que revelou, que disse que era Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não percebemos nada. Uma vez, Santo Agostinho, quando está Santo Agostinho, foi um dos grandes santos, como eu vos dizia antes, estava a escrever um tratado muito bonito, que era o Tratado da Santíssima Trindade, e estava a tentar explicar, e não entendia nada, e um dia este é um conto mais ou menos conhecido, e que estava numa praia, e com esta luta, tentar, como é que eu hei de explicar tudo isto? E às tantas vê uma criança na praia fazendo um buraco e tentando, com uma concha, meter o oceano dentro dele, dentro daquele buraco na areia. E ao ver, Santo Agostinho compreendeu o seguinte: tão impossível é meter o oceano neste buraco na areia como meter o mistério de Deus no teu cérebro. Demasiado minúsculo para isso. Nós não podemos meter Deus na nossa cabeça. Como é o teu Deus? Num conto que uma vez ouvi tão bonito, dizia assim: como é o teu Deus? Perguntava, em certa ocasião, um humilde agricultor a um escritor conhecido e muito sábio: como é o teu Deus? Grande ou pequeno? Perguntava o escritor ao humilde agricultor. E o agricultor responde com simplicidade: é tão grande que a tua cabeça não é capaz de concebê-lo. É tão pequeno que pode habitar no meu coração. É isto que é a nossa fé. Nós não entendemos tudo, mas podemos entender alguma coisa, nós podemos entender. E é isso que eu vou procurar explicar um pouco nestas aulas. Nós não podemos ver, não podemos entender tudo. Portanto, espero que tenham. Não queria passar o limite, estamos aqui há 42 minutos, quero ser fiel, a ser pontual. Gostava de falar pessoalmente com cada um. Agradecia que os outros mostrassem a sua cara, porque estão escondidos, para eu saber se estão aí, porque senão eu desligo aquelas pessoas que estão fora, porque podem, sei lá, estar. É preciso terem coragem de mostrar, olha, tá, que estão aí. E agora vamos tentar, na terça-feira, na quinta e no sábado, mantemos o horário pontualmente, ponham despertadores, também podem convidar amigos ainda, eu não sei qual é o limite, eu tenho a assinatura, podem vir mais pessoas. E depois, quando se começar a ver cá dificuldades, quando as aulas recomeçarem, depois já, se for preciso, muda-se o horário, avisarei a todos, através daquela mensagem da lista de transmissão. Rezo por todos, por cada um, se quiserem mandar alguma mensagem, podem mandar, crítica também, faço o que posso, espero que tenham aprendido alguma coisa. Rezo por todos, particularmente na Santa Missa. E pronto, ânimo. Estes dias são difíceis, é verdade. São difíceis, não entendemos nada disto. Procurem ser generosos em casa, ajudem os pais, os irmãos. Temos de fazer cara alegre. Dizia um provérbio chinês, muito bonito, que eu gosto, que é um sorriso dá muito mais luz que a eletricidade e é muito mais barato. E às vezes falta um sorriso nesta casa, no meio desta confusão toda. Portanto, rezo por todos. Vamos terminar rezando uma Ave Maria. Já agora, antes se quiserem, amanhã eu celebro missa às 6h30 no Facebook, está lá, já tenho feito este tompada, podem ver lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela paciência. Anny, não desistam. Pode custar um bocadinho, mas não desistam. Temos que ir até ao fim. Está bem? Porque senão, fácil é começar, mas temos que ir até ao fim. Porque senão não aprendemos nada disto. Adeus. Obrigado, Padre Miguel. Obrigada. Obrigada, Padre Miguel. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Deus